Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs. A paz de Cristo. Meus irmãos, no Aprendendo com a Palavra hoje, nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 45 ao 51. Mas vamos clamar ao Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a compreender a palavra do Senhor com sabedoria, com ousadia e entender a forma que o Senhor quer nos exortar este dia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo derramar sobre nós a sabedoria que precisamos para entender a palavra de Deus. Meus irmãos, o Evangelho fala assim: Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Felipe retrucou: vem ver. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus irmãos, o primeiro ponto que devemos entender e que me chamou a atenção nessa leitura é: Felipe é aquele que anuncia com entusiasmo. Olhe, Felipe chega para Natanael e diz: olha, encontramos o Senhor, aquele que as profecias falavam. Então nós o encontramos, então, com entusiasmo. Hoje, será que hoje eu anuncio o Senhor com entusiasmo? Será que eu tenho anunciado o Senhor com entusiasmo? Será que esse entusiasmo de Felipe por ter encontrado Cristo, hoje eu tenho anunciado o Senhor com entusiasmo? O outro ponto que me chama, que salta aos olhos na leitura, é que Natanael, a quem não conseguiu enxergar de imediato por conta do olhar preconceituoso. Olhe o que ele diz: de Nazaré sai coisa boa. Ele tem uma visão errônea de Nazaré. Nazaré, por naquela época ser uma cidade pequena, uma cidade que não tinha muita significância, né? Não era uma cidade que era populosa, né? Então ele chega a questionar a Felipe: será que sai alguma coisa boa de Nazaré? Logo de Nazaré. Então ele tinha aquele olhar dele, que tinha aquele certo preconceito pela cidade, então não conseguia enxergar nada de bom daquela cidade. E muitas vezes acontece a gente. Hoje, muitas vezes nós temos dificuldade de se encontrar com o Senhor porque temos um olhar preconceituoso, um olhar que precisa de conversão. Nós, cheios de si, cheios das nossas verdades, cheios dos nossos conceitos já formados,
às vezes não conseguimos entender o que é do Senhor, o que é de Deus. Então deixamos a nossa visão passar à frente. Então não conseguimos enxergar de imediato. E quando eu falo enxergar, a gente percebe que Filipe, antes de Filipe ser chamado, já tinha sido chamado João, Pedro, André. Então, a gente vê que quando o Senhor disse, olha, vem e segue, esses seguiram imediato. Mas o olhar de Natanael ainda fez duvidar. Meus irmãos, o que hoje nos faz a duvidar? O que hoje nos faz a não enxergar o Senhor? Felipe, mesmo com a resposta de Natanael, ele não desistiu. Vem ver. Quer dizer, se você não acredita em mim, veja por si mesmo. Então, muitas das vezes, quando anunciamos o Senhor e vemos corações fechados, pessoas que não estão abertas, o que a gente faz? A gente desiste. Mas Felipe ele tinha uma certeza tão grande que tinha encontrado. Ele encontrou o Senhor. Então, aquele que encontra o Senhor, ele sabe o que está falando. E aí Felipe vai dizer assim, vem ver. Olha, se você não acredita em mim como seu amigo, como amigo seu, então venha ver. Faça você a experiência. Olha a ousadia de Felipe. Hoje nós precisamos ser pessoas ousadas. Às vezes nós estamos desistindo facilmente, as coisas a gente anuncia, a gente vê uma barreira e logo, não quer, então deixa para lá. Então nós desistimos fácil. E Felipe diz, não, faça você a experiência, vá ver você com seus próprios olhos. E aí vem Jesus e diz assim, eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Jesus revela que é preciso ser verdadeiro para que haja uma conversão. Natanael, por mais que fosse duro, mesmo não acreditasse, tivesse suas ideias de forma errada, mas ele foi verdadeiro diante do Senhor. Ele foi verdadeiro, ele foi ele. Ele não fingiu, ele foi como ele. Então, o Senhor quando o Senhor elogia ele pela sinceridade dele, o Senhor está dizendo, olha, nós temos que ser verdadeiros diante do Senhor. Diante de mim tem que vir a verdade. Às vezes a gente está vivendo uma vida de uma fé fraca, de um desânimo, mas tenta fingir que está forte. Não, meu irmão, se está fraco, mas o importante é que diante do Senhor você apresente sua fraqueza. É dizer, olha, Senhor, hoje eu tô sem forças, eu não consigo mais enxergar o Senhor como antes, mas seja verdadeiro diante do Senhor, porque é só com a verdade que nós vamos obter a ajuda do Senhor, só na verdade. Que hoje possamos orar pedindo ao Senhor que não sejamos mais essas pessoas falsas diante da sua presença. Tira toda a falsidade. Mesmo que na minha verdade seja uma verdade que não acredita fielmente, como Natanael, mas que a gente exponha o que há de verdadeiro no nosso coração. Estejamos na presença do Senhor sempre com a verdade. Não sejam pessoas fingidas diante do Senhor. Pessoas que acham que oculta porque o Senhor é Deus. Então que neste dia nós sejamos verdadeiros diante do Senhor. Sejamos ousados como Filipe. Que o Senhor possa nos dar um santo dia.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.